Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode tomar o seu assento aí. Quero pedir para você que possa estar atento com seus ouvidos bem abertos para ouvir, para receber, para deixar Deus, através do seu Espírito Santo, ministrar nosso coração aqui nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo de número 1. Amém? Todos encontraram? Atos, capítulo de número 1. Versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Vou continuar, tá? E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Até aí. Glória a Deus. Você que está anotando, anote aí o tema. Ecoando o reino de Deus. Ecoando o reino de Deus. Nesses 2 últimos domingos, o pastor Carlos ele ministrou um texto de Isaías, capítulo número 6, No primeiro domingo, o pastor ministrou a respeito do chamado de Deus, o chamado que Deus tem para cada um de nós, o chamado que Deus, ele entregou, deixou para mim e para você, e nós que temos respondido esse chamado, nós que temos dito: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, somos nós. E no domingo passado, o pastor ministrou a respeito de um toque que pode mudar toda a sua vida, um toque que pode mudar completamente a nossa vida, pode transformar radicalmente a nossa vida, um toque de Deus. E nessa noite eu gostaria de meditar um pouco com você a respeito desse tema, ecoando o reino de Deus. Quando você ouve essa palavra eco, se bem que essa palavra eco, ela pode ser usada em vários sentidos, Eco hoje em dia está em moda, carro eco, ecologia, várias coisas, tudo em prol do meio ambiente. Isso é uma moda boa, não é como umas modas que saem por aí no Facebook, Luiz? Que não tem nenhum resultado. Mas essa moda, com essa palavra eco, é muito boa. Mas não é esse eco que eu quero tratar. Quando vem eco, quando você ouve essa palavra eco, de ecoar, o que vem à sua mente? O que vem
primeira coisa que vem à sua mente, o que é? Será que vem à sua mente quando você chega à beira daquele abismo, daquele barranco, daquele precipício, e você grita, olá! E a minha voz repete, olá, olá, olá. Será que é quando nós chegamos à beira de um barranco e gritamos, socorro? E a minha voz se repete, socorro, socorro, socorro. Será que é isso que vem à sua mente? Mas eu quero olhar aqui no dicionário, rapidinho, para ver algumas definições dessa palavra, eco. Olha o que diz. Uma das definições da palavra eco, de ecoar, né? Segundo o dicionário português, significa a repetição de um som devido à reflexão das ondas sonoras. Esse é uma dos significados. Outra coisa, lugar aonde se produz o eco, som repetido. Agora olha que coisa interessante. Também diz que é repetidor das palavras de outrem, ou seja, de outra pessoa, repetidor das palavras de outrem. Repetir as palavras de outra pessoa. Quando nós olhamos nesse texto, né, que nós acabamos de ler, nós podemos ver, né, de homens que repetiram a palavra de uma outra pessoa. Homens que começaram a repetir atitudes de outra pessoa. Homens esses que viveram com Jesus. Homens esses que andaram com Jesus. Homens esses que falaram com Jesus. Que viram Jesus agir entre a humanidade no século I. Então eles estão ali, aqueles homens, ouvindo o que Jesus falava, né? Então os discípulos, né, com ele, vendo o que Jesus fazia, o que Jesus realizava. Se você ainda não assistiu um filme chamado Ressurreição, quem já assistiu? Não é aquele Ressurreição, um filme bem antigo, não. É um filme, se eu não me engano, de 2016. Ressurreição. Se você não assistiu, assista. É um filme interessante. É um filme secular, mas que trata a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, mas de outra visão. De um homem que ficou curioso em saber se aquilo foi verdade. Como é que aconteceu? Ele começou a correr atrás de informações. Assista esse filme, é interessante. Mas esse filme, ele é interessante, ele é fantástico no sentido de ecoar. De ecoar. Então os discípulos, eles estavam ali andando, vendo Jesus agir, vendo Jesus falar, vendo Jesus, as suas atitudes. Jesus, ao se assentar para comer com eles à mesa, as maiores revelações e manifestações do Senhor, né, aos seus discípulos foi em volta de uma mesa. Quando ele repartia o pão, algo era revelado aos seus discípulos. O que Jesus fazia ecoava por onde ele passava. Ele passava perto de um homem doente, perto de um homem cego, perto de um homem paralítico. Ele era curado. E aquela ação ecoava. Quando Jesus passou do lado de uma mulher que estava com problemas internos. Quando todo mundo rejeitava aquela mulher samaritana, Jesus passava e conversava com ela e revelava o que estava no coração dela. A cura, a libertação vinha e aquilo começava a ecoar para todos os cantos. Só ecoava porque havia paixão dentro dele. Só ecoava porque havia amor ardente. E só ecoava porque havia Deus dentro dele. Porque ele era o próprio Deus aqui nessa terra. O Galileu, ele deixou o seu trono
veio a essa terra, por amor a mim e a você. Ele se fez homem, o verbo se fez carne, se revelou a nós, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluias, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, e se faz presente hoje na pessoa do Espírito Santo, e se faz presente no meio aqui de nós hoje. O que Jesus fazia ecoava. Eu imagino os discípulos sentados ali com Jesus e tal, e juntos ali falando, conversando. Meu Deus, que negócio é esse? Eu imagino a conversa do discípulo: Pedro, que negócio é esse? Explica para mim. Tinha até um tal de Simão, né, o mágico, que queria comprar o dom, né, do Espírito Santo. E Pedro dá uma bem no meio dele. Pedro chega, né? Pedro, aliás, sempre estava no meio, né, de todas as coisas. O que Jesus fazia ecoava. Muitos eram atraídos por suas palavras, pelas suas atitudes, pela sua vida. E aí de repente ele escolhe 12 homens. 12 homens. Vem cá. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que está ecoando? O que está indo para vários lugares? As pessoas até me tentaram fazer rei. Aí eu me retirei para orar, porque eu sei que eu sou rei. Não preciso que me façam rei. Jesus dizendo, porque eu sei que eu sou rei. Então eu vou me retirar para orar, porque não é chegado o tempo ainda. Os discípulos então começam a ver as suas atitudes. 3 anos caminhando com o Senhor. Todos os dias, dormindo, acordando, comendo, vendo os milagres. Jesus corrigindo, Jesus ensinando. Tinha coisas que eles não entendiam no momento, mas entendiam depois. Talvez eles diziam: tenho muito que aprender com esse homem. Tenho muito que aprender com esse cara apaixonado no sentido de amor ardente. Esse homem que parece que tem Deus dentro dele. E até o momento que Jesus, ele se revela aos seus discípulos. Ele faz uma pergunta. O que vocês dizem às pessoas a meu respeito? O que vocês dizem às pessoas a meu respeito? Uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és profeta. Mas aí Jesus vira para os seus discípulos: e vocês? E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, tem amor em você, tem paixão em você. Aí a vida de Jesus tão amável, uma vida tão graciosa, nenhuma pessoa que tinha contato com Ele saía da mesma forma, a não ser os fariseus, que tinham seus corações muito fechados. Ele escolhe os 12, Lucas capítulo 6, diz que ele sobe ao monte a fim de orar, depois de passar a noite toda orando. Versículo de número 1, diz que ele vem e desce, e escolhe 12, dentre aquela multidão que estava caminhando com ele. Chama aqueles homens, para dizer assim: vocês vão caminhar comigo, e tudo que eu fizer, depois que vier a minha promessa, depois que o Espírito Santo virá sobre vocês, e vocês vão ecoar. Queridos, o chamado de Deus para nós não é simplesmente para a gente vir à igreja, mas o chamado de Deus para nós é para nós ecoarmos. Aonde nós passarmos, nós temos que ecoar a vida de Jesus. Nós temos que ecoar as palavras de Jesus,
palavras de salvação, palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação. Temos que ecoar isso. Jesus chama os seus discípulos. Jesus escolhe. E aí, esse texto que nós lemos, eles estavam ali se perguntando, questionando tantas coisas. E Jesus diz: mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Aonde eles estavam, como na Judeia, uma região próxima, em Samaria, e até os confins da terra, e até no Japão, por toda parte. Irmãos, nós estamos falando aqui do século I. Que século nós estamos? Que século nós estamos? 21. E continua ecoando. As palavras de Jesus continuam ecoando. E vai ecoar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O que eu penso é que esses homens, eles foram tão apaixonados por Ele, que começaram a imitá-lo. Quando eles chegam em Antioquia, capítulo de número 11, as pessoas dizem, pela primeira vez, que eles são os cristãos, são chamados de cristãos. Sabe o que significa cristãos? Pequenos cristos. Esses homens estão fazendo a diferença. Eram homens totalmente incultos, iletrados. Outros talvez um pouco mais inteligente, um pouco mais de conhecimento. Porque havia um que era coletor de impostos, e o coletor de impostos era um pouco mais inteligente, um pouco mais sábio. Teve um também que não foi discípulo, não foi escolhido como discípulo, mas ele caminhou com Paulo, e foi ele que escreveu o livro de Atos, como também o livro de Lucas, que era um médico, uma pessoa muito inteligente também, muito inteligente. Olha quantas pessoas influentes, cai aqui por tese, né? Que conhecer Jesus é só para pessoas ignorantes. Já ouviu falar isso? Quem serve a Jesus é só pessoas ignorantes, ou falta de sabedoria. Se você conhece alguém muito inteligente, e que não reconheceu que Jesus é Deus, que não reconhece Deus, você pode dizer para essa pessoa que você não estudou o suficiente. Porque a partir do momento que você estudar o suficiente, você vai entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor. O Senhor nesses dias, Ele vai nos visitar. Você crê nisso? Ele vai nos visitar. O Senhor vai te visitar com o seu Espírito Santo. E tudo que nós vivermos dia após dia aqui vai ser um eco. Vai ecoar. Vai ecoar. Talvez os seus dias vão se findar, meu irmão. O meu dia também vão se findar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que as nossas atitudes vão estar ecoando. As nossas palavras vão estar ecoando. A nossa vida vai estar ecoando. Talvez não vão ser as nossas palavras que vão ecoar, mas talvez vão ser as nossas atitudes que vão ecoar. Ou também pode ser aquilo que você falar também irá ecoar. Porém, eu quero dizer para você nessa noite que você possa preparar um pouco mais o seu coração. Esteja com o seu coração mais preparado, para que o Espírito Santo venha sobre você,
para que Ele desça sobre você. Daqui a pouco nós vamos cantar uma canção. Atos 2. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, tua glória contemplar. Eles estavam ali reunidos, Atos capítulo de número 2. A promessa de Joel se cumpre na vida deles, estava se cumprindo ali na vida deles naquele momento. Quando nós olhamos para o final do capítulo 1, capítulo ao qual nós lemos, diz que eles tiraram sortes para saber quem seria a pessoa que substituiria Judas, aquele que traiu. E tinha ali, nós podemos ver na Bíblia que tinha ali um homem chamado José, o justo, filho de Barsabás. E também havia outro que chamava Matias. Diz a Bíblia que eles lançaram sortes. E diz que a sorte cai sobre Matias. E Matias então ele entra para o time que iria fazer a diferença. E é a última vez que nós podemos encontrar na Bíblia que eles ou alguém tirou sorte. Porque quando vem o Espírito Santo de Deus sobre eles, eles não precisavam mais lançar sortes para saber, para consultar, para poder saber qual era a vontade de Deus na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa. O Espírito Santo dentro deles iriam dirigi-los para que eles pudessem fazer as coisas e essas coisas fossem feitas de acordo com a vontade de Deus. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e confins da terra. Estavam ali reunidos quase 120 pessoas. A descida do Espírito Santo vem de repente, vem naquele lugar, veio do céu como um vento impetuoso, encheu aquele lugar. Eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas entendiam o seu próprio idioma. E Deus começa a fazer um reboliço naquele lugar, uma revolução naquele lugar. E a história não para. E a história não para. E vai embora, e vai embora. E dali em diante não para de ecoar. Continua ecoando nos dias de hoje. E todas as pessoas que se encontraram com essa verdade, todas as pessoas que tiveram um encontro com essa verdade, os seus corações ficaram apaixonados. Eles queriam contar o que aconteceu, eles queriam abrir a boca naquilo que estava acontecendo. Quando aquele homem gadareno encontra com Jesus, Jesus o liberta. O que acontece? Ele conta para todo mundo o que havia acontecido com ele. Ele sai testemunhando, ele sai falando. E diz a palavra que ele ganha uma cidade toda. Por quê? Porque estava ecoando. Eu me lembro, há 21 anos atrás, quando eu tomei a minha decisão. Foi uma loucura. Onde eu queria falar de alguma forma, viver do amor, contar do que Jesus havia feito na minha vida. Mas eu não posso ficar apenas na lembrança. Tem que se tornar uma realidade hoje. Aquilo que ficou para trás foi bênção. Mas eu não posso ficar na lembrança daquilo que está lá atrás. Tem que ser uma realidade na minha vida hoje. Se eu não tenho feito essa realidade, eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite.
que nos apaixonemos ainda mais por Ele esses dias, que possamos sair deste lugar ecoando essa verdade na nossa família, na nossa casa, no seu colégio, no seu trabalho, ecoando tudo aquilo que, aonde você for, ecoar essa verdade. Como igreja, nós estamos chegando no momento de ecoar o reino de Deus. Como, irmão? As células estão chegando. Logo, logo. Né, irmã Luiz? Luiz? Né, Rino? Né, Takemoto? Né, Roberto? Está chegando o momento. Está chegando o momento da gente ecoar, de fazer um pouco mais para o Senhor, de trabalharmos um pouco mais para o Senhor. Eu e você, nós não podemos ficar na lembrança daquilo que nós já fizemos para o Senhor. Não, temos que continuar. Temos que continuar ecoando. Temos que continuar servindo, trabalhando para o Senhor. Que nessa noite você possa abrir o seu coração, porque Ele vai descer sobre você de uma maneira tremenda. Eu creio nisso. O Espírito Santo, Ele descerá sobre pessoas. O Espírito Santo batizará pessoas neste lugar. Eu profetizo na sua vida, meu irmão. Eu profetizo na sua vida, meu irmão, que o Senhor fará isso. Você será liberto, você será usado por Deus. Você será batizado pelo seu Espírito Santo. Você será curado por Deus neste lugar. O convite de Deus para você nessa noite, para nós essa noite, é que nós venhamos ecoar as suas palavras, venhamos ecoar a vida de Jesus, e que você venha estar apresentando essa verdade, apresentando aquele que modificou a sua vida, que transformou a sua vida, que mudou a sua história, seja numa mesa, seja num campo de trabalho, seja onde for, aonde for. Os discípulos, eles ouviram tudo que Jesus falava, eles ouviam tudo. Qual foi um dos significados de eco, né? Que nós falamos no início? Repetidor das palavras de outra pessoa. Repetidor das palavras de outra pessoa. Nós temos que ecoar, não tem jeito. Nós temos que ecoar a palavra de Jesus Cristo. Nós temos que ecoar a palavra de Deus. Os discípulos, eles receberam Jesus. Que palavras que transformam, que palavras que edificam, que palavras que curam, que palavras que libertam, que palavras que me fazem uma nova pessoa. Eles estavam ecoando, eles estavam a cada dia mais com o desejo de servir ao Senhor. Quando o Senhor Jesus está próximo de subir ao Pai, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: vocês têm que ir por toda a terra, vocês vão por todo lugar, batizando as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu digo mais essa noite: nós temos que ir e curar as pessoas, nós temos que ir e libertar as pessoas, nós temos que ir e levar a salvação a essas pessoas, levar a esperança a essas pessoas, levar a palavra que traz esperança aos corações que não há mais esperança, levar a palavra de alegria ao coração que não há mais alegria. Quando eles
andaram com Jesus, eles começaram a receber tudo aquilo. Eles começaram a repetir a mesma paixão, o mesmo amor que Jesus transmitiu para eles, na mesma intensidade. Eles começaram a espalhar por todos os lugares, Jerusalém, Judeia, Samaria, e os confins da terra, e a palavra de Deus, ela não pôde parar mais. Ninguém pode parar a palavra de Deus, e não parará até que Ele volte, até que o Senhor volte. O Espírito Santo de Deus já habita no coração de muitos, ou de quase todos. Já habita. Talvez ainda você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas é a promessa do Senhor para a sua vida. Ele fará, Ele te batizará com o Espírito Santo, meu irmão. Creia nisso, a paixão aumentará, o amor arderá ainda mais no seu coração. E nós não precisamos mais de um grupo tão grande para que isso aconteça. Começou com 12, depois com 120, depois se tornaram quase 3.000, e no capítulo 4 de Atos diz que mais 5.000, e assim começou a crescer, e hoje são milhões e milhões, porque a palavra de Deus tem ecoado, o reino de Deus tem ecoado através dos dias, através dos anos, através dos séculos, e ecoará ainda mais até que o Senhor Jesus volte. Amém? Se coloque de pé nesse momento.